o vazio de um narcisista. O que será que é isso? Oi, meu nome é Simone Veloso e a gente vai falar sobre isso. No último vídeo eu falei sobre quando a gente se humilha, quanto mais a gente se humilha para um narcisista, mais eles maltratam. E aí eu comecei a falar sobre eles serem pessoas vazias. E aí eu me lembrei também de um outro vídeo onde eu falei sobre o olhar de um narcisista, quando a gente consegue acessar aquele olhar que é uma fração de segundos, mas quem acessou não esquece mais. É aquele olhar onde você atravessa o nada, você atravessa o gélido, você atravessa o sombrio. Esse olhar, quando você entra nisso, quando você de alguma forma se conecta com essa experiência, você entrou em contato com alguma coisa que você não vai saber muito bem explicar, com uma coisa que assusta, dura muito pouco, mas esse registro ele te acompanha, ele mexe com a tua espinha, ele mexe com o teu corpo, mexe com o teu sentimento de defesa, teu mecanismo de defesa, e você tem a sensação de que você não sabe muito bem o que é isso. Quando a gente fala sobre vazio, todo mundo já experimentou algum momento, alguma sensação de desagrado, de angústia, de aperto, e a gente sente isso fisicamente. A gente sente um nó, a gente sente um gelado, a gente sente um aperto. A angústia, ela traz sensações que são muito físicas, né? Todos os sentimentos, eles vêm com sensações muito físicas. E quando a gente não sabe o motivo da sensação, é ainda mais complicado. Quando a gente só sente, não sei o que é, mas tem alguma coisa, tô angustiado, tô angustiada, tá ruim. Parece que a alma tá inquieta, né? Que é onde a gente tem toda a nossa parte de emoções, de memórias. Isso tudo tá inquieto, tá desarranjado. Agora, quando a gente fala de um vazio, de um narcisista, ele é um nada. É diferente do que essa inquietação, do que essa turbulência. Ele é um nada. Ele é um acessar de um vazio. E como eu disse no outro vídeo, é difícil a gente entender o conceito de vazio. A gente sempre parte de uma ideia a partir de ideias que a gente tem. Se a gente pensar em conceito de vazio, se a gente tentar aqui fechar os olhos e pensar em conceito de vazio, a gente pensa em vazio a partir do não vazio. A gente pensa em vazio a partir de alguma coisa cheia, então a gente imagina aquilo com a ausência. Se a gente tenta pensar em conceito de infinito, a gente pensa a partir do finito. É muito difícil a gente conseguir elaborar coisas que não são palpáveis. A gente consegue teorizar sobre isso, mas a gente não consegue alcançar. Tem algumas coisas que a gente não consegue alcançar, apesar de a gente conseguir teorizar. E quando a gente fala sobre uma existência vazia, que é diferente de períodos, ainda que a gente possa falar de períodos longos, de angústia, de buscas, de confusão, de turbulência, de dores, de depressão, é diferente. Quando a gente fala de ausência, quando a gente fala de necessidade de preenchimento externo, quando a gente fala de espelhamento, quando a gente fala de criação. Então eu tô vendo uma pessoa que fala, que interage, que tem relações sociais, mas que não é. Ela está, mas ela não é. Toda a nossa vivência, toda a nossa vida psíquica, toda a nossa memória, toda a nossa história vai formando a nossa identidade. Então vai formando o conceito de quem somos, que é constante. O tempo inteiro eu reforço a ideia de quem eu sou. E o narcisista, ele se apropria das identidades, mas como um processo acabado. Não como as coisas que compõem uma identidade. Por isso que parece ser uma pessoa, mas não é. Porque para compor eu preciso de tudo isso, eu preciso das memórias, eu preciso das vivências, eu preciso das sensações, mas elas não estão lá. Quando você vê um narcisista, parece que é, mas não tem todas as coisas que compõem, porque ele se apropriou da vivência de outras pessoas. E quando você conversa com alguém, você conversa com aquela pessoa naquele momento, mas você está conversando com tudo que levou ela até ali. Você está conversando com o passado dela, você está conversando com as ideias dela, você está conversando com os sentimentos dela, você está conversando com tudo que compõe essa pessoa. E quando você está
interagindo com um narcisista, você está interagindo com uma casca que parece que traz tudo isso, mas é oca. Por dentro não tem toda essa bagagem. E esse vazio ele não pode ser preenchido porque ele é o resultado de um desenvolvimento. Você não vai conseguir pegar de fora para dentro e colocar elementos e tentar preencher como se você fosse conseguir trazer tudo que não existe desde nunca e desse uma sensação de preenchimento. Mas na verdade o narcisista ele tenta, incansavelmente preencher de alguma forma com as validações num nível bem superficial, com as validações que as vítimas fazem, mas ainda assim são validações só numa camada bem externa, não são validações estruturais, não são criações para preenchimento estrutural. Então quando a vítima ela valida, quando ela serve ali como uma reguladora, aquilo também é num nível superficial, é já exaltando o resultado, é já mostrando como eles são fortes, indestrutíveis, ótimos, maravilhosos, ou seja, o resultado da coisa, não o caminhar. Pra gente entender isso, quando a gente pensa em narcisismo, a gente pensa em merecimento, Eles acreditam que merecem as coisas e é um merecimento oco, é baseado no absolutamente nada. Não existe nada de fato especial que eles façam ou que eles desenvolvam ou que eles tenham feito para que eles mereçam as coisas que eles acreditam que merecem. Eles simplesmente merecem, é do ponto A para o ponto J, é um salto. Eles acreditam que pelo fato de serem, por já estarem ali, aquilo já é o suficiente para que eles estejam numa posição acima dos outros. Não existe um processo, não existe uma história, não existe um caminhar. O narcisista ele já se vê numa posição como um salto onde ele acredita que ele já é uma peça já acabada. Então por isso também que quando a gente acessa esse olhar, quando a gente acessa esse ponto que é tão estranho, que é esse sugar, essa coisa que a gente não esquece, esse olhar que a gente não esquece, que é esse ponto que é extremamente absurdo, energeticamente absurdo, que a gente desconhece, porque ali existe um nada, existe um completo vazio que seria, teoricamente, o lugar onde habitaria memórias, sentimentos, ideias, sensações, onde habitariam coisas e onde potencialmente tudo que existe em você com relação a isso está a um passo de ser sugado. Quando a gente acessa esse olhar que é tão difícil de explicar essa sensação e que é tão inesquecível, pela estranheza, é justamente o ponto onde você acessa o que seria essa divisão entre o que é seu, o seu sentimento, a sua história, quem você é, quem você se entende e o absoluto nada que te sugaria. Porque justamente o que você tem e o que ali não, e que teria uma força para te puxar. Enquanto existe uma camada, que parece que você não está acessando, porque na verdade você está sendo sugado o tempo inteiro nessa relação, mas isso não parece que é isso que está acontecendo, mas quando você acessa, fica nítido, o quanto você está sendo sugado, fica nítido para onde você está sendo sugado. Pessoas que se relacionam com narcisistas nunca vão conseguir preencher esse vazio. E essa é uma questão muito importante de se entender, de se conscientizar sobre isso para poder se afastar. A gente fala tanto sobre contato zero, pedra cinza, mas isso é o que protege a tua estrutura mental, todas as tuas memórias, todos os seus sentimentos, a ideia de quem você é, para que você continue sendo. Se afastar é uma questão também de sobrevivência, é uma questão de preservação, é uma questão de manter a sanidade mental e para que você possa ter possibilidades. E quando a gente fala em possibilidades é porque realmente é uma dinâmica muito séria. A recuperação, ela não é um estalar de dedos, não é só o fato de você se afastar que automaticamente a sua vida já está refeita. Então é uma possibilidade de recuperação, então você precisa buscar recursos para que você possa
se desintoxicar de tudo isso e você possa trilhar um caminho de recuperação. Claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você perceba que você está nessa situação, principalmente achando que você pode suprir, que você tem que fazer alguma coisa, e a única coisa que você deve fazer nesse tipo de situação é procurar ajuda para si mesmo. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll